Nesta videoaula, nós vamos tratar da distância plana UTM e da distância horizontal medida em campo, com a respectiva transformação entre as distâncias. O sistema de coordenadas planas UTM começou a ser utilizado no Brasil a partir da década de 1970. Na época, poucos profissionais conheciam o sistema. E a partir das grandes obras, onde os projetos eram feitos no sistema de coordenadas planas UTM, iniciou a ocorrência de diversos problemas. O principal deles era a distância. Alguns profissionais mediam a distância horizontal, na época, com o distanciômetro eletrônico e a sua devida projeção no plano horizontal e confrontavam esta medida com a distância plana calculada com as coordenadas planas UTM entre os vértices e observavam uma diferença que às vezes era muito grande. Como não conheciam o sistema de coordenadas UTM, achavam que alguma coisa estava errado. Um outro problema que surgiu na sequência foi a locação de obras projetadas no sistema de coordenadas planas UTM, onde a topografia de campo recebia da área de projeto as coordenadas. Estas coordenadas eram inseridas na memória interna da estação total e, a partir do programa de locação, era efetuada a locação em campo, utilizando a distância horizontal medida na estação total. Isso ocasionava um grande erro. Em algumas obras, o erro foi gravíssimo, como numa PCH, onde, na sequência das obras, houve necessidade de efetuar um recorte na rocha por erro ocasionado pela diferença de distância. Se inscrevam no canal e recebam as notificações das próximas videoaulas. Aproveitem, dão um like e passamos então para a apresentação dos slides. Transformação de distância horizontal em distância plana UTM e transformação da distância plana UTM em distância horizontal. As planilhas do Excel utilizadas nesta videoaula estão disponíveis para aquisição no site da revista Amira. Então, a distância horizontal local, ou distância topográfica, é obtida no campo através da estação total. No passado, não tão distante, era obtida pelo distanciômetro eletrônico acoplado no teodolito. A precisão da distância depende da estação total e de alguns cuidados que o operador deve ter. Então, o primeiro item é o uso correto da constante do prisma. A troca da constante do prisma pode resultar num erro de 3 centímetros por distância medida. E é muito comum, no início do trabalho, o auxiliar posicionar o prisma no bastão de forma diferente da que está configurada na estação total. A perfeita verticalização do bastão recomenda-se
na poligonal topográfica, a utilização de bipé ou mesmo tripé para o posicionamento do bastão. E a utilização da temperatura e pressão quando a estação total não estiver com um sensor para obtenção automática. A distância horizontal local é medida com a estação total visando um prisma. Para distâncias maiores, deve-se levar em consideração o efeito da curvatura terrestre, representada pela convergência das distâncias nadirais, que é o ângulo no centro da Terra formado pelo encontro das linhas da direção Z-nadir, que é a mesma direção do fio de prumo. Então, os ângulos verticais devem ser reduzidos à superfície do marco, já que as alturas do instrumento e as alturas do prisma não são as mesmas. Então, aqui nós temos as fórmulas que conduzem a transferência do ângulo vertical para a superfície do marco. Então, nesta figura, nós temos dois pontos, ponto A e o ponto B. Com a estação posicionada no ponto A, nós medimos o ponto B, prisma no ponto B, medimos a distância inclinada, a distância em verde, e o ângulo vertical, também conhecido como distância zenital. Na ré, com a estação total posicionada no ponto B, visamos o ponto A e medimos a distância inclinada em vermelho. Medimos também o ângulo vertical. A redução do ângulo vertical e da distância inclinada na estação A conduz a essa distância horizontal de A para B. Da mesma forma, na estação B, tendo a distância horizontal de B para A. Observem que as linhas do fio de prumo não são paralelas, elas são convergentes no centro da Terra. Então, as distâncias horizontais de AB e de BA não são iguais. E precisamos, então, determinar uma distância horizontal média. Esta distância é determinada com fórmula geodésica que leva em consideração a esfericidade terrestre ocasionada pela convergência das distâncias nadirais. Já a distância plana no sistema UTM é uma distância projetada da superfície terrestre, representada pela superfície do elipsoide, que é a forma geométrica da Terra, num cilindro. Dependendo da posição da distância no fuso de projeção, a distância plana UTM pode ser maior ou menor que a distância horizontal projetada na superfície do geóide, que é o nível médio do mar numa determinada região. A diferença entre a distância horizontal local, ou distância topográfica, e a distância plana UTM também pode variar em função da altitude local. Muitos profissionais comparam as duas distâncias e interpretam que uma das duas está errada, já que não são coincidentes. Então aqui nós temos a projeção no sistema UTM. A Terra, representada pela figura geométrica do elipsoide, é inserida dentro de um cilindro, de tal forma que o meridiano central do fuso considerado, o fuso no sistema UTM, ele tem 6 graus. Esta linha do meridiano central fica perpendicular à parede do cilindro.
Na parte achuriada, nós efetuamos a projeção das distâncias e demais feições da superfície da Terra na superfície do cilindro. Esse cilindro, após planificado, vai ter a distância e as demais feições do mapeamento projetada. Aqui nós temos um detalhamento do fuso no sistema UTM, que é um fuso de 6 graus. Né? Nós temos o meridiano central, uma linha de secância, onde o cilindro corta o elipsoide, onde o coeficiente de escala é igual a 1. O coeficiente de escala é o coeficiente que transforma a distância na superfície elipsóide na distância projetada no sistema UTM. E temos no final do fuso o valor do K, que conduz a uma diferença de 1 metro por quilômetro. Então, nós temos duas regiões, uma região de ampliação, onde o K é maior que 1, e uma região de redução, onde K é menor que 1. E uma região restrita, que é a região de secância, onde não há diferença entre as distâncias. Visto em corte, nós temos o cilindro secante. Aqui nós temos aqui então o cilindro secante, nos dois pontos onde o K é igual a 1. Temos uma distância na superfície do elipsoide que, projetada no cilindro, depois planificada, teria a distância plana. Então aqui nós temos uma ampliação do elipsoide para o plano projetado. Já nesta outra situação, nós temos aqui na superfície do elipsoide uma distância, ela projetada no cilindro com posteriormente planificação dá a distância plana. Então aqui há uma redução da distância elipsóidica para a distância plana. Então, aplicando a fórmula, nós tomamos a distância horizontal e transformamos essa distância horizontal em distância geoidal, na superfície do geoide, que é o nível do mar. A distância plana é a distância da superfície do elipsoide multiplicado pelo K. Para distâncias pequenas, a distância geoidal é aproximadamente igual à distância elipsoidal. Aqui nós temos a fórmula para a determinação do K. Transformação da distância plana UTM em distância horizontal local. Para a transformação da distância plana UTM em distância horizontal local, é necessário termos as coordenadas planas e altitude dos vértices. No ponto médio, nós obtemos a latitude e longitude através das coordenadas plana no sistema UTM. Então, utilizando o coeficiente KR, que é um coeficiente que transforma a distância horizontal em distância plana UTM, sem necessidade de obter a distância geoidal e a distância elipsoidal. Para a transformação de coordenadas planas, sistema UTM, em coordenadas geodésicas, latitude e longitude, nós utilizamos planilhas para cálculo geodésico disponível no site da revista Amira. Aqui nós temos as fórmulas. A fórmula da distância plana é a fórmula clássica da geometria analítica. Temos a distância
horizontal, que é a distância plana dividida pelo KR. E a distância plana é igual à distância horizontal multiplicada pelo KR. Aqui nós temos a fórmula do KR, né, que é o raio médio dividido pelo raio médio mais a altitude média multiplicado pelo coeficiente K. Essa fórmula é pouca conhecida, já que não é tratada de forma adequada nos livros de geodésia. Aqui nós temos a fórmula para calcular o RM, o raio médio. Num exemplo aplicativo, nós temos então as coordenadas de dois pontos A e B. Aqui estão as coordenadas planas, sistema UTM dos vértices. As altitudes dos dois pontos. Efetuamos o cálculo da distância plana pela fórmula clássica. Nós temos aqui então a distância plana de AB, 336,709 metros. Né? Determinamos as coordenadas planas do ponto médio, NM e EM, e altitude média. E obtemos as coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Efetuamos o cálculo do K, né? Na fórmula, o K0 no sistema UTM equivale a 0,996. Né? Calculamos o raio médio e calculamos o coeficiente KR. Dividindo a distância plana pelo KR, nós temos a distância horizontal local. Transformação da distância horizontal em distância plana UTM. Transformação da distância horizontal em distância plana UTM. Aqui nós temos a distância horizontal, né? Aqui temos a fórmula do raio médio, fórmula do KR, e obtemos a distância plana. Agora sim, multiplicando a distância horizontal pelo KR, nós obtemos a distância plana UTM. Este cálculo ele pode ser executado em planilhas do Excel. A primeira planilha efetua a transformação de distância plana UTM em distância horizontal. Na aba da esquerda, nós temos a configuração do datum. Então, tem uma seta na lateral que vai efetuar a escolha do datum. Temos o Córrego Alegre, SAD 69 e o Sirgas 2000. Entramos com a latitude média, grau minuto segundo, a longitude média da mesma forma, a altitude média e a distância plana UTM. E temos o cálculo da distância horizontal. A planilha original acadêmica, que é utilizada para o ensino da geodésia, apresenta todos os cálculos intermediários. Na segunda planilha, nós efetuamos a transformação da distância horizontal em distância plana UTM. Da mesma forma, na aba esquerda, a configuração do datum, a latitude média e longitude média do ponto, altura média, a distância horizontal e a respectiva distância plana. Bom, a latitude e longitude, elas podem ser obtidas com GPS de navegação. Então, na região que está sendo feita
a comparação das distâncias, nós podemos então obter as coordenadas planas no sistema UTM, ou mesmo as coordenadas geodésicas, latitude e longitude, utilizando esse receptor de navegação. Foi simulado um erro de 10 segundos para mais e para menos nas coordenadas geodésicas, latitude e longitude, e não houve alteração na distância plana UTM. Também foi simulado um erro na altitude média de 50 metros para mais e para menos, e também a diferença foi muito pequena, apenas 3 milímetros na distância plana. Na ausência de altitude, pode-se obter a mesma com receptor de navegação, com erro estimado em 50 metros, acrescido da ondulação geoidal, que teríamos, na comparação das distâncias, um erro de aproximadamente 3 milímetros. O importante, a distância plana determinada não deve ser usada em projetos. Para contato, nós temos aqui o e-mail cartografia@amiranet.com.br. Então, mais uma vez, se inscrevam no canal. Se gostaram, deem um like e recebam as notificações das próximas videoaulas. Obrigado.